Olá, estamos aqui com a Cibele. Ela é marqueteira, né? Logo no começo, é marqueteira. Também é gestora de polo, também professora. Cibele, conta para nós. Ela vai contar como que foi todo o percurso dela para chegar até onde ela está hoje, né? Porque ela não é uma única função, ela tem várias funções. Igual impressora, multifuncional, né? Multifuncional. E aí é o seguinte, ela vai contar toda essa história dela e também, né, vamos ver aí qual será o legado. Bom, eu brinco que a minha mente ela é acelerada, né? Ela nunca tá parada num lugar só, né, Cintia? Acho que por isso que a gente se conecta, né? É que nem a mente do Toguro, tá? Né? Sempre em movimento. Então, eu acho que desde pequena eu sempre fui proativa. Nunca consegui ficar... Sabe a mente TDAH, assim? Nunca consegui focar numa coisa só. Sempre mil coisas ao mesmo tempo. Então, lá no primário, eu acho que o primeiro contato que eu tive, assim, com o empreendedorismo, a educação financeira, foi quando meu pai me deu um pote de paçoquita e eu levei para a escola e vendi ele na sala, né, para os colegas ali do colégio. Voltei para casa com dinheiro e o pote vazio. Meu pai se animou, foi lá na doceria, comprou mais um pote e assim foi. Ia com o pote para a escola, vendia, né, sempre colégio público, então lotado de gente. Um belo dia, consegui ali juntar um dinheirinho, fui para a escola, né, anos 90, né, quem é 40 a mais vai lembrar, né? Já estou declarando idade aqui. Aquelas fotos, né, de colégio que você segurava a raquete aqui, né, punha aquela base com a bandeira atrás do globo, né, e tirei lá uma sequência de fotos, paguei com meu próprio dinheiro, super orgulhosa, né, o dinheiro da paçoca. Cheguei em casa com as fotos. Meu pai não entendeu, porque, né, ele sabia que tinha um custo ali, e perguntou, né, como você fez para pagar? Eu falei, eu peguei o dinheiro da paçoca. Ali eu aprendi, né, foi a minha primeira experiência de como quebrar uma empresa. E aí meu pai disse, olha, você gastou o capital de giro, então a empresa agora quebrou, você vai ter duas saídas. Ou você volta ao colégio e vende as fotos para recuperar o capital, que era improvável, né, ninguém ia querer comprar as minhas fotos, ou você vai ter que recuperar de uma outra maneira, tentar uma outra renda. E aí, então, foi a primeira experiência ali de contato realmente efetivo com o dinheiro no valor, né? Não no preço, né? Criança ainda, né? Criança precisava aprender como lidar com tudo isso. E aí depois, com essa questão da proatividade, né? E também dessa demanda de não ter tudo na mão, né? Que a gente chamou de geração raiz, né? Que a gente tinha que se virar ali para conseguir as coisas. Eu fui buscando, né? Fui empacotar compra no mercado, repor mercadoria, ganhava um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali. Com 12 anos, naquela época não tinha legislação de hoje, né? Eu fui trabalhar como secretária de dentista, e aí fui tendo contatos ali no centro, eu morava em São Vicente, na Baixada, né? E outras épocas também, mais tranquilas, não era assim tão inseguro que nem hoje. E aí comecei a conhecer pessoas e fazendo lá. Conheci um assessor de imprensa do prefeito, aí ia fazer narração, propaganda para lojas, em carro de som, fazia aquela voz de locutora e ia me virando, né? Verão vendia bola na praia, mas sempre proativa e fazendo a minha própria renda, né? Porque os meus pais sempre falaram assim, ó, casa, comida, roupa lavada, a base a gente dá. O que você quiser excedente é com você. Tem que buscar, né? Tem que buscar. Fiz animação em festas, né, de infantil. Né? Me vestir de personagem. Então, sempre buscando ali ter o meu dinheirinho para comprar as minhas coisas que eram as excedentes. Videogame, bicicleta, na época era Discman, né? Então, foi assim que eu comecei na raiz do empreendedorismo, na raça, né, como a gente fala. Ficava variando, né, entre prestação de serviço e empreendedorismo, né, porque o primeiro empreendimento ali, pelo que você me contou, deu uma quebrada, que não sabia o que era fluxo de caixa, né, um reinvestimento. Acha que papai bancava tudo? Foi aquela educação na raiz, né? Hoje a gente tem acesso muito mais fácil, né? As informações, as metodologias, né? A gente tem ferramentas acessíveis como a própria Valencina, que tem o conceito, que te ensina a aprender o conceito, né? Não aquela decoreba.
Então, e naquela época a gente não tinha Não nada tinha disso. nada disso. Nem a verdade. faculdade era acessível como é hoje, né? Então, você para conseguir acessar a faculdade era um desafio, né? Assim, grande, né? Mesmo o vestibular, para você passar no vestibular vindo de uma escola pública, você não tinha recursos que você tem hoje. E hoje a pessoa estuda de onde estiver, Até onde quiser. né? Você vê a Valencina, você consegue mentorar pessoas do Brasil inteiro, Sim. né? De repente até em outro estado, né? Em outra federação, você consegue. Agora naquela época não, né? Não conseguia mesmo, né? Arroz com E feijão aí ali, né? você não saiu, você sempre estudou na escola pública. Sempre estudei em escola pública. E quando terminou o colegial, né? Que na época era colegial, né? Primeiro, Não segundo, é terceiro ensino colegial, médio, não, né? não é. Colegial. Quando terminou o colegial, aí você foi Trabalhar, né? trabalhar. Me livrei do ensino médio, vou trabalhar. Fui trabalhar, trabalhei em imobiliária, no Guarujá, imobiliária de imóveis, né? Dava suporte para os corretores. E lá o mercado é bem aquecido para locação temporada, né? Que lá Assim, tem a né? praia, Sim, então tem o a pessoal praia. vai passar ano novo, né? E engraçado que o meu foco sempre foi na experiência do cliente. Então, quando a gente ia alugar um imóvel, naquela época não tinha Airbnb, né? Não tinha esses recursos de hoje, era na raça. Então, a gente fazia questão de decorar, deixar arrumadinho, sempre com um bilhetinho, para passar aquele acolhimento. Como é, por exemplo, na Valencina, que você dá as mentorias ali de acordo com a demanda do aluno. Né? Você não está tratando ele como um número, você está atingindo exatamente a demanda que ele precisa, não é aquele quadradinho ali que ele vai receber o material e se vira. Você vai focar ali na demanda dele. E nessa época era a mesma coisa, sempre focando na experiência do cliente, né? Aí depois eu fui para o Empório, trabalhando no Empório em Santos, né, para classe AB. Então era um mercado pequeno, né, assim, num bairro, mas que os valores ali tinham um valor agregado, então a gente focava muito na prestação do serviço, né, não na venda do produto em si. Para você ter uma ideia, a gente estava umas 3 quadras do Carrefour, naquela época uma lata de leite condensado no Carrefour custava R$3,20 e a gente vendia 6. Então a gente se questionava, por que o cliente paga aqui a 6 e não vai buscar lá? Porque o nosso atendimento era diferenciado, né? A gente chamava o cliente pelo nome, a gente sabia o que ele gostava, tinha uma fidelização maior. E aí você conseguia reter, né, o cliente ali com uma personalização de atendimento, né? Personalizava tudo, né? E a gente gosta de se sentir diferente, né? Olha, eu tinha uma assim, isso é importante, né? O atendimento tá maravilhoso. Que a gente fazia atendimento por telefone e ela falava assim, o papai tá doce? Então assim, como que eu ia saber? Mas eu falava, olha, tá doce sim, se não tiver, a senhora pode trocar, a gente pede para trocar. Então é essa questão de você entender o desejo, superar a expectativa do cliente. Eu acho que talvez isso tenha sido o grande diferencial, não só ali do mercado, mas a mim também, porque geralmente hoje quando as pessoas são CLT, elas meio que se acomodam. E eu sempre fui uma intraempreendedora, né? Eu sempre gostei de deixar minha marca, assim, um legado por onde eu passei. E aí eu fui fazer o técnico em nutrição, sempre com a educação ali, né, junto, né, comigo. E aí eu fui fazer o técnico em nutrição, passei na ETEC, e foi bem curioso, né, porque eu já tinha me formado há algum tempo, e fui fazer um vestibulinho, na raça, assim, sem estudar nada, né. E eu pensei assim, gente, eu tô fora do mercado. Do tempo, né? Do tempo ali, né? E vou concorrer com um monte de adolescente que estão com a mente, né, ali, saiu agora do ensino médio. E aí fiz, e era uma concorrência grande, porque nessa época Cubatão bombava as refinarias. Então, esse curso de técnico em nutrição, ele foi para atender uma demanda das refinarias, que tinham os refeitórios muito grandes. Olha que interessante. E aí as ETECs, né, e o Sistema S, eles trabalham muito focados na demanda da região. Sim. Então, o curso de metalurgia, que era para atender as metalúrgicas, e o técnico em nutrição para atender os refeitórios. Fiz o curso inteiro, não focado na refinaria, mas focado no empório, porque a gente atendia ali um autosserviço, né, que chama. Sim. Então, são aqueles produtos que já vêm descascados, já vêm embalados para facilitar ali o dia a dia da pessoa que trabalha fora, né, que quer facilidade. E aí a gente começou a fazer esses produtos minimamente processados, né? A gente montou
uma cozinha, né, específica dentro da legislação. E aí, nesse curso, uma professora falou para mim assim, olha, você devia tentar marketing, né? Porque quando chegava nas disciplinas de desenvolvimento de produto, eu, nossa, me jogava, né? Já imaginava várias coisas para criar, assim, sempre gostei muito. E foi o olhar dessa professora que me fez ir para o marketing. Então você vê para uma faculdade mesmo, né? Que até então era só tecnologia, técnico. Então, aí vai para uma faculdade. Então, aí seria a sua primeira faculdade, porque ela fez várias faculdades, tá, gente? Aí eu fiz, na época, era metodista, né? Lá em Santos. E foi muito bacana. E eu acho também que o marketing, ele é uma técnica, mas você vem com isso dentro de você, né? Criar, porque tem gente que acha que o marketing é propaganda. E a propaganda é um nicho dentro do marketing. Mas o marketing é toda a estruturação do negócio, né? É você elaborar ali a estratégia que você vai criar para chegar num ponto ali, né? Do A a B, sair do A e vou pro B, com que formato de negócio, né? Sim, e você já tinha experiência lá, né? Dos imóveis, né? Para alugar e do próprio empório, né? Sim, se você precisava fazer um produto semi-processado para agregar valor, aí você já começa a compreender marketing. E dentro do empório a gente criou uma marca, né? Que era a marca do empório no produto. Então a gente embalava ali cereais, azeitona, castanhas, aquilo que o pessoal curtia, né? Ali daquele público específico. Mas uma coisa muito interessante que eu levo assim para a vida, que eu sempre procuro passar até para os alunos, é essa questão do intraempreendedorismo. Então, nesse empório, eu tive uma grande oportunidade de crescer, porque eles realmente confiaram no meu potencial e me permitiram desenvolver isso, que é importante também, né? Não foi simplesmente o estudo, foi colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo, que me despertou realmente algo que já estava intrínseco em mim, mas com uma técnica muito melhorada, né? Atendendo às exigências sanitárias, né? Aprendendo sobre legislação, Anvisa e tudo mais ali que era pertinente, né? Então foi muito bacana. Aí depois do empório, eu vim parar em Juquiá. E aí, né? O que te fez... Bom, eu nem... sair de uma cidade que já é, né, consolidada, já lá faz parte da Grande São Paulo, já se você pensar, né, como sim, Baixada. É uma região metropolitana. Né? Já é mais isso, metropolitana, e vem para o interior, que tem uma cabeça diferente, uma vivência diferente, um ritmo de vida completamente diferente. E aí, o que te fez? Foi assim, meu marido infartou e ficou 21 dias na UTI, foi bem grave, e aí a gente estava em busca de uma vida mais relax, né? Eu um pouco acelerada, vamos buscar uma vida mais paz e amor. E aí nós tivemos a oportunidade de vir para Juquiá, ele veio para gerenciar uma fábrica de farinha de trigo. Nós chegamos aqui e já fomos trabalhar, assim, vi na quarta e gostei. No domingo a gente fechou a proposta. Segunda-feira eu já estava chegando. Então, assim, foi muito rápido, né? Eu tive que me desligar da outra empresa, mas ainda fiquei de maneira remota, né? Para não deixar assim. E me apaixonei, assim. Nossa, é completamente fora dessa questão de Vale da Pobreza. Eu brinco sempre que a maneira mais simples de diferenciar é que aqui é o Oceano Azul e os grandes centros, a própria Baixada, é o Oceano Vermelho. Porque o Oceano Vermelho é onde os tubarões estão se abocanhando, estão ali batendo de frente. A concorrência é aquela concorrência desleal, não tem assim tanta oportunidade de crescimento. E aqui, eu acho que é uma região mais fácil de você se destacar. Porque ainda está em pleno desenvolvimento, é um desenvolvimento ainda pujante, tem muito para crescer e tem muita oportunidade. Né? E sem contar a qualidade de vida. Né? Aqui em Juquiá você não tem trânsito, não tem semáforo, assim, é outra vida, né? É uma bolha. Eu falo que aqui é uma bolha. Então a gente consegue aliar a saúde com a qualidade de vida e o custo de vida extremamente baixo, né? Em relação à Baixada, né? Eu brinco que você coloca uma música para ouvir no carro,
sai da sua casa para ir, por exemplo, para o trabalho. Não terminou a música, só tá no refrão. refrão. O carro nem gelou e você já chegou. Então é outro mundo, assim. Minha mãe mora lá em São Vicente e eu vou para lá com recorrência para visitá-la, tudo. Mas você vai para se estressar. Então, e assim, há muita possibilidade de negócio aqui, há muita possibilidade de ganhar mesmo, de monetizar a vida aqui, né? As pessoas têm a visão de que, eu só vou prosperar se eu sair daqui. Às vezes eu vejo alunos que se formam já com a intenção de sair. E não, se a pessoa não tiver aquela visão de CLT, de que se for para empreender, ela vai ter muito mais prosperidade aqui do que fora, eu vejo assim. Então, assim, realmente a qualidade de vida em Juquiá, ou numa cidade registro, ou aqui no Vale do Ribeira, aí, no geral, né? Ela é muito... Não, é superior. Não superior, isso. E tudo aqui é um pouco mais barato, né? Sim, assim, tudo. Em termos de qualidade de vida, quando você pega um montante, né? Você vai comprar uma camiseta, lógico que se você for no Brás, a camiseta é mais barata. Mas quanto você vai, né? Quanto vai custar para ir até o Brás? Não é? No final fica assim, mais barato. Quando você está numa região, você tem que pensar no crescimento da região como um todo, né? Eu já vim, quando eu vim para trabalhar aqui, o presidente do grupo, ele sempre falou, priorize adquirir da cidade. Só compre fora o que não tiver na cidade. Então eu vim com essa mentalidade, né, de consumir daqui. Então mesmo que seja um pouquinho a mais, assim, eu faço questão de comprar e de prestigiar uma cidade que me acolheu. E agora, né, você trabalhou no Moinho, quanto tempo? Então, lá eu fiquei 10 anos, né, no Moinho. Começou com a fábrica de farinha de trigo, depois teve uma fábrica de detergente, amaciante de roupas, né, do lado. E aí depois montou uma fábrica de ração para gado, né, ração vegetal. E por último, a fábrica de pães congelados, que foi quando expandiu para franquias, né, que é a Market Pão. Que é hoje. E aí ficou uma demanda que para eu particularmente, Sibeli, pessoa física, administrar tudo, eu estava deixando de lado a maternidade, eu não estava sabendo conciliar ali, já sou workaholic de nascença, né, já está intrínseco em mim, então eu tive que dosar como que eu ia dar atenção para a maternidade e ao trabalho sem deixar disfuncionar um ou outro. Sim. E aí foi quando eu decidi migrar de carreira e fui para a área da educação. Eu já tinha pedagogia, mas nunca tinha me visto na área da educação, mas eu já atuava no colégio, né, que no Colégio Renascer, ali como voluntária na parte de gestão também. E aí surgiu uma oportunidade de dar aula de empreendedorismo para o ensino médio. E eu comecei nisso. Entrei na sala de aula para fazer essas aulas, né, ali focadas no empreendedorismo. Fizemos uma parceria com o Sebrae e fizemos uma feira que chama Viva o Vale. E aí, nessas aulas de empreendedorismo, eu ensinava a fazer o pitch de vendas, desenvolver produtos. E com essa perspectiva do Vale do Ribeira, eu coloquei ali no plano de aulas que fossem criados produtos do Vale do Ribeira. Muito bom. Então, eles foram trabalhar com fibra da banana, fizeram capas encadernadas com chá, né, para representar lá o registro. E quando foi a feira, eles venderam durante a feira, e aí a equipe do Sebrae, né, o time do Sebrae, o Carlinhos, historiador sensacional, nossa, ele conta a história do Vale, assim, que você se sente dentro da história e que pouca gente conhece, né, até mesmo aqui do Vale, o pessoal não sabe a importância de Cananéia, Iguape, né, Eldorado ali, para aquela trilha do ouro, né, e tudo mais, e aí eles aprenderam isso e eu tenho alunos que seguiram, né, que fizeram disso o seu meio de viver, de monetizar mesmo a vida, sua forma de renda, porque fizeram 18 anos, montaram a sua empresa e estão trabalhando nisso, e eu fico assim orgulhosa de poder ter deixado esse legado, de contribuir. Você começa a visualizar, né? E despertar, né, no aluno, por causa também da vivência, né, porque às vezes a pessoa fica tão focada em ser CLT, de querer ali naquele quadradinho, e tem outros. Mesmo a pessoa que presta um concurso, que entra ali como um concursado, ele tem meios de monetizar além daquilo, para não colocar todos os ovos numa cesta só. Numa cesta só. Porque se a cesta cai, ele perde todos os ovos, né?
Então, E você tem toda essa experiência, né? Sim, Lá de todos os seus trabalhos. Por isso que a gente traz aqui a sua vivência, né? eu Você vi que é um repertório Então, cultural, né? Você Bem tem dizendo assim. todo um repertório, e aí com uma força maior, que é o empreendedorismo Sim, mesmo, sim. e ter essa visão estratégica de quais são as mudanças que você pode realizar, o que você O quanto pode contribuir pode também, contribuir, né? Porque eu vejo assim, o dinheiro, ele é uma parte do empreender, mas ele não pode ser o foco principal, porque senão você vai focar no dinheiro, o dinheiro tem que ser uma consequência, né? O dinheiro, ele é uma consequência daquilo que você faz Sempre é, né? de melhor. Eu sempre brinco que você vai passar a maior parte da sua vida trabalhando. Então, se você não tiver ali alocado numa coisa que você tem prazer em fazer, você não vai conseguir obter um resultado positivo, né? O sucesso, ele não vem também da repetição, claro, né? A excelência, ela vem da repetição, mas ela não pode ser, o foco principal nunca pode ser o dinheiro é uma consequência. E essa questão da experiência do cliente ali, para mim é o principal, até do aluno mesmo, né? Quando você vai dar aula, você não foca. O conteúdo é importante, mas a maneira como você vai aplicar o conteúdo é que vai fazer diferença. Com certeza. Né? Porque, por exemplo, você pega uma apostila, ele vem com o plano de aula pronto. Sim. Né? Mas a tua essência é o que vai fazer a diferença. Né? O despertar do prazer do aluno aprender é o que vai fazer a diferença do professor. Né? E é também o que eu vejo na Valencina. Porque eu acho que você é uma pessoa muito dinâmica para ensinar. Até porque a tua experiência de engenharia já tem essa questão do conceito. Né? Traz o behind scenes, né? Que a gente fala ali, o por trás do conceito. Tudo. Então isso faz uma diferença gritante. Você pode pegar uma plataforma ali intuitiva, que com certeza o aluno não vai ter a mesma absorção de conhecimento, de sabedoria, do que aquele conteúdo que você está passando. Até porque você tem uma experiência, uma vivência, mas você tem a tua essência de ensinar. E isso é o que muda tudo, né? E aí, logo depois, assim, dentro já da escola, né? Isso. Deixando de trabalhar no moinho por uma opção aí pessoal, aí você entra na escola e logo você tem essa visão empreendedora, né? Eu falei, gente, a gestão de um polo também, né? Exatamente. A Unifatesc veio, né, assim, para alocar dentro do colégio, e aí a Alcione, né, que é a proprietária do colégio, ali com a Magali, que é a vice-diretora, apareceu para elas essa oportunidade e elas não tinham um braço para tocar. Sim. E aí, com a minha experiência de gestão e também essa parte de marketing e tal, acabou surgindo para mim essa oportunidade. E aí eu fui fazer a gestão do polo, a gente vai completar agora 3 anos, né, esse ano. Já estamos batendo aí os 700 alunos. E para mim também foi uma grande oportunidade que eu recebi, porque a oportunidade de estar ali, né, conhecendo todos os degraus, né, da educação, porque a educação, a pedagogia, ela não é só o dar aula, né, tem todo um conceito por trás. É que nem quando você vai aplicar o teu método do Valencina, você tem todo um por trás, né, uma estratégia, uma engenharia de pedagogia, de como você vai aplicar aquele conteúdo, né. E cada público tem uma especialidade, né? Sim. É tudo específico, né? Específico. Sim. Então, assim, se eu vou atender criança de um jeito, se eu vou atender adolescente de outro, adulto é outro, e você pegou todas essas áreas, né? Você pega lá na educação junto com a Magali. Sim. Eu vou falar sempre Magali, mas é porque ela que está como gestora, né? Ela é vice, né? Ela é isso. Então, assim, você pega lá a educação infantil toda até a pré-adolescência, adolescência, e depois você dá continuidade da adolescência para a vida adulta, que é para jogar esse no mercado de trabalho. Sim. E, assim, mais do que um gestor de polo, é fazer essa orientação mesmo do mercado. Total. Né? Porque, assim, qual que é, assim, adianta eu fazer hoje uma faculdade de, sei lá, estética, se não é a minha aptidão? É o que eu falo, você vai passar a maior parte da sua vida no trabalho. Então, assim, aí você
como aquele desejo, tem gestora, que despertar. E eu gosto de fazer essa parte da orientação pelo seguinte: muitas vezes a percepção do aluno, ela não está alinhada à expectativa do curso. Então, eu já tive acadêmico que se sim, matriculou em bacharelado de química, e aí eu faço sempre o monitoramento, fatos e dados e métricas, eu amo, né? Então, eu fico analisando ali quais alunos não estão acessando, por que não estão acessando, e aí o nosso diferencial é esse atendimento humanizado. E aí eu faço contato e esse acadêmico, eu falei, olha, tá aqui aparecendo que você já está 20 dias sem acessar, o que que houve? Ah, é que eu não estou me identificando. Aí você busca, né? Você vai ali na causa, né? E você buscou esse curso por qual motivo? Ah, é que eu quero desenvolver um produto de passar no rosto, um hidratante. Eu falei, olha, então vamos migrar o seu curso para estética e cosmetologia, estética e cosmética, porque aí você já vai estar alinhado com tudo, você vai saber o que que aquele produto faz na pele, quanto ele tem que ser absorvido, qual é o resultado que ele tem que dar. E aí o aluno migrou. E aí, nesse atendimento que a gente faz, que não é simplesmente vender uma sim, matrícula, eu já comecei a desenvolver a marca com ele, já colocou a esposa junto, já veio o filho, já tá alinhado. Então, a gente fideliza através desse suporte que a gente dá, né? A gente abriu mão de robôs, a gente não usa chatbox, a gente não gosta de ter esse atendimento mecanizado, porque a gente entende que cada aluno ali, cada acadêmico tem a sua demanda e a gente atende público de todas as idades, né? Eu tenho uma aluna com 74 anos que faz psicopedagogia e fisioterapia. uma Então, coisa né, assim, tá ali, né? tá Meio ali. desalinhado, E mas para ela faz 74 sentido, né? anos, Mas exatamente. para ela faz Né? A sentido. dona Joyce é daqui de Juquiá. Então, assim, uma querida, super dedicada, não tira uma média baixa, né? E tem os alunos de 18 que estão saindo do Enem, né? São Sim. ali do Valencina, já entra ali pegando até a própria bolsa de pontuação do Enem, por isso que é importante investir Sim, numa boa, um pré-Enem, né? Dizendo assim, um preparatório. preparatório para poder ter uma boa pontuação e conseguir as bolsas de desconto, né? Então, hoje, quando a gente brinca aí cursos a partir de 67,50, é justamente por conta da bolsa, né? Que ele consegue atingir o máximo ali. Então, um curso de R$ 200 ele vai pagar 67,50 e é mais barato que uma pizza, né? Não, realmente, for- assim, os cursos da Unifatec são super acessíveis, né? Tem muito desconto, muita Sim. bolsa, E muita a qualidade, né? possibilidade. A gente hoje está batendo a nível nacional aí 600 mil alunos, né? Somos mais de 600 mil alunos. Então a gente consegue pulverizar esse valor, porque você, como criadora de conteúdo, você sabe que existe um custo, né, Sim. para criar. Tem o custo técnico, né, de equipamentos, tem o custo intelectual. E manter mesmo, né? Então- Assim, criei o curso, eu coloco um curso para vender, tá, e de que forma você vai manter esse curso? Então, Porque tem o custo para você manter para 20 alunos é basicamente o mesmo custo de manter para 600 mil. 600, isso. Então a gente consegue pulverizar esse custo e reduzir o valor com a mesma qualidade. Né? Hoje ali, se você entrar no MEC, é que mudou o decreto no ano passado, né? Os cursos EAD passaram a ser semipresenciais, mas as nossas notas no MEC é tudo 5, conceito 4 e 5. Né? Então a qualidade não se perde em função do baixo custo. Né? A gente conseguiu ali atrelar, consolidar, né, o valor acessível, que é o legado da Unifatec, é a democratização da educação de qualidade, né, com preço acessível e um valor aí que todo mundo consegue pagar, né? E você está feliz? Muito Gestora feliz, de polo, muito feliz. com essa Nossa demanda enorme, Amo, porque amo. você bateu metas aí, né? Você Sim. está Hoje a batendo gente metas com diretas. polos grandes, né, das capitais aí, né? Ano passado a gente recebeu um prêmio 5 estrelas. Sim. Atingimos aí todas as metas, fomos para Maringá. Esse ano vamos de novo a Maringá, fazer ali, participar da convenção. Então, o nosso polo hoje se tornou realmente uma referência nacional por conta dessa experiência. Eu sempre foco muito na experiência do aluno, né? Não tratá-lo como um número. Ah, é mais uma matrícula. Não, ele é mais um ponto focal que a gente tem que atender ali, pegar no colo, bater assim no colinho aqui, né? Porque cada aluno conta pra gente. E cada vivência que ele nos traz é algo que a gente pode aplicar num próximo acadêmico. E o fato também de eu ser uma aluna
né? Eu consumo meu próprio produto, né? Sim, então, você consumiu bastante, né? Você fez muito, eu aproveitei. Várias licenciaturas e continua fazendo nutrição, Sim. né? A Agora gente não pode não é mais estudar. técnico, né? Agora é o bacharelado. Bacharelado, isso. De nutrição, então assim, você tá ali naquele meio consumindo aquilo que você vende. Exatamente, então quando você vai falar para um aluno sobre a plataforma, você tem o domínio daquilo, você passa muito mais segurança. Gente, isso é o legal. E aí você ter esse contato que é o que a gente está falando, né? Mais humanizado, personalizado. Sim. Porque esse é o nosso diferencial. E eu acho que esse é o grande diferencial seu com relação ao teu polo. Porque polo de uma universidade, né? Que é online, né? Tem vários, mas assim, que é online, mas também que seja humanizado, que as pessoas tenham esse contato um pouco mais íntimo, porque é o seguinte, eu estou inscrita em algum curso, e aí eu tenho alguma dificuldade em alguma situação ali, tecnológica mesmo, ou de acesso, ou eu queria deixar esse curso para depois fazer um outro, e depois voltar, e aí qual essas nuances que eu consigo fazer se não tem ninguém para me explicar? E assim, o óbvio, ele precisa ser dito, né? Porque você está na área da educação há muito tempo, tem uma vivência muito bem consolidada, então às vezes o que é óbvio para você não é para o outro. Sim. Então o óbvio precisa ser dito. É como no teu caso, você dá um preparatório, aí o aluno, ele interpreta para ele mesmo que ele tem dificuldade em física. De repente, numa abordagem aqui, você percebe que ele está com dificuldade na interpretação de texto. Sim. Então, se você não tem esse contato humanizado, você não consegue detectar. Aí ele não consegue obter sucesso, porque ele está mecanizado numa plataforma quadrada, ali que ele comprou e entrega, e ele tem que ler vários tutoriais, né? E aí acaba não obtendo aquele êxito, né, na consolidação da aprendizagem. Por isso que o trabalho que você faz, ele é tão essencial, porque você consegue, não de maneira mecânica, mas de maneira humanizada, detectar ali as carências, né, de cada um dos seus alunos, né? E aí, por isso que quando eles vão fazer a prova, a maior parte deles consegue uma nota máxima ali, né? Passa, eu acompanho bastante, e mesmo no concurso, aí na PND, eu vi bastante professor alcançando mesmo médias acima, né, da média mesmo, por conta desse atendimento que você dá focado ali na demanda individual de cada um, nas mentorias, né? Claro que ter uma plataforma é importante, né? A gente, na Unifatec, o nosso conteúdo ele fica gravado, a gente tem as aulas já gravadas, mas semanalmente existem as aulas ao vivo, né? E não é, por exemplo, às vezes eu faço nutrição, mas muitas vezes a gente tem aula de empreendedorismo, você tem uma aula ali de interpretação de texto, que são as aulas extracurriculares, né, que chamam. Sim. Porque é importante, são demandas que o aluno tem que ter. Precisa. E muitas vezes eles falam, mas não está ligado no meu curso, por que eu preciso fazer um curso de empreendedorismo se eu vou ser nutricionista? Horas, para administrar a sua clínica, você vai ter que ter um mínimo de base, né, de empreendedorismo, de tributação, né, então como que você vai emitir uma nota, você vai ter que ter uma secretária, vai ter que saber de direitos trabalhistas, então você tem que sempre estar pensando à frente, né? E eu acho que hoje a gente tem conseguido aí bastante sucesso em função também de toda uma equipe, né, que tem por trás, né, da gente lá no Colégio Renascer, que sempre está ali apoiando muito, né, recebendo muito bem ali desde a parte da secretaria e tudo mais, e esse contato ativo, realmente, que é, na verdade, o nosso propósito ali enquanto polo, é deixar o legado, né, é elevar realmente, não só, porque a maior parte dos nossos alunos são aqui do Vale, né, Sim. Mas a gente não pretende elevar somente essa parte acadêmica, teórica, de um diploma, é realmente elevar o legado, né, é fazer com que o pessoal daqui do Vale compreenda que eles não precisam sair daqui para alcançar o êxito profissional e financeiro, que tem muito campo aqui ainda, tem muita oportunidade, tem muita... É um oceano azul, você nada sozinho aqui. Tá fácil de ganhar dinheiro aqui. Muitas vezes a pessoa está com aquela neblina visual,
né, de que o Vale não tem dinheiro, não, o Vale tem muito dinheiro. Eu vejo, assim, muita oportunidade aqui ainda para alcançar. É que a gente tem muita gente ainda sem informação nenhuma e que ainda está perdido nas suas formações. E aí, dentro disso, realmente o Vale, ela não consegue absorver essa mão de obra que é desqualificada. Sim. Agora, a mão de obra qualificada, realmente, a gente tem muita dificuldade aqui. E você percebe que a pessoa, quando ela se dedica, quando ela se empenha, quando ela faz com amor aquilo que ela gosta, é impossível ela ficar deslocada profissionalmente. Eu brinco que até o funcionário CLT, quando ele é bom, ele não vai ficar desempregado nunca. Mas o que a gente percebe hoje é que talvez seja uma geração sem essa perspectiva, sem essa visão. É um arroz com feijão ali, o quadradinho. Eu fui pago para colocar mercadoria na prateleira, eu vou colocar só a mercadoria na prateleira. Ele vai fazer aquele quadradinho ali, né? Cara crachá, né, que a gente fala. Então, para se destacar, você vai ter que entregar o plus, né? O que a gente chama ali no marketing do plus, né? O prime, né? É o além, né? O over delivery, né? É o além do que você foi contratado, que é ali onde você vai se destacar e entregar o valor. Porque preço. Agora, quando você entrega o valor a perspectiva muda, né? Então E aí, finalizando, né? E Cibele, hein? Quem é Cibele hoje? Hoje, olha, a maternidade me mudou muito, né? Eu brinco que eu era ligada no 320, assim, 350, 330. Hoje eu tô no 110, assim, meu ritmo tá mais tranquilo, mais lento, assim. Não lento, né? Mas mais focado. Eu acho que hoje... Lento não, né? Porque professora, gestora de polo, empreendedora, não dá para dizer que isso é uma lentidão, né, Cibele? Mas eu acho, assim, que hoje tá mais focado. Acho que eu trabalho com mais assertividade. Antes eu atirava para todo lado, queria fazer tudo ao mesmo tempo, e hoje eu já penso antes de investir a minha energia, eu raciocino mais antes de entrar em alguma coisa. Na verdade, agora, né, eu acho que maternidade traz isso, eu também sou mãe, né, você é mãe, tem um monte de gente aí que é mãe, que deve estar nos assistindo, e a gente traz essa dosagem, né, você racionaliza o tempo. Sim. Porque agora o tempo tá muito importante. Né? E aqui a gente tem a vantagem do deslocamento, né? É tudo rápido, né? Tudo aqui no Vale você faz tudo rapidinho, então isso contribui muito. Mas eu acho que é isso. Eu acho que hoje eu sou uma Cibele mais zen, assim, mas eu acho que essa questão da parte da educação também, ela te dá mais feriados prolongados, mais férias, coisas que na indústria você não tem, que a indústria é direto. Eu fiquei 10 anos ali praticamente sem férias, por opção também. E gostei muito do que eu fiz durante esses 10 anos. Ninguém fica 10 anos sendo infeliz num negócio, né? Eu também amei muito o que eu fiz lá. Foi uma grande aprendizagem, uma excelente oportunidade de crescimento também. Eu trabalhei muitos anos com o seu Virgílio, né? Seu Virgílio Pina, que, nossa, diretamente com ele, assim, né? Tendo contato, ele era presidente do grupo. Então foi um momento ali de muito crescimento e um crescimento muito acelerado. Sempre com essa visão também, ele era muito visionário, né, nas coisas, assim, sempre criando e buscando a frente, né, do que estava. E o ensino à distância hoje, eu acho que é esse à frente, esse é a frente. Eu acho que é o futuro. A plataforma Vale Ensina mesmo, eu acho que está muito focada nesse futuro, porque está à frente, né, eu acho que está à frente do arroz com feijão. Eu acho que é um grande diferencial que você tem, é esse link que você faz do teu conteúdo, do conteúdo padrão, do que a pessoa tem que aprender para passar bem numa prova, mas com uma metodologia mais humanizada e focada assertivamente naquela demanda que a pessoa precisa ter, que é um grande diferencial, né? E como a Cibele se vê daqui a alguns anos? 5 anos, 10 anos? Olha, daqui a 5 anos eu pretendo estar com uns muito mais alunos, né, no polo, porque eu acho que a educação ela não para, eu acho que ela não vai parar. Esses cursos na área de saúde também, eu acho que está crescendo muito, né? Então eu vejo realmente ali focada no legado de fazer com que as pessoas tenham esse interesse em estudar, em se graduar, em gerar valor para si próprio, né? E eu tenho certeza que esse repertório todo que eu vivi
consegue hoje me trazer com muito mais naturalidade. É como você, a tua vivência, ela traz, ela aloca esse teu método, porque é intrínseco. Você aprende as técnicas num curso, mas a modelagem ali de aplicação, a aplicabilidade está em você, né? Eu acho que traz junto com a tua vivência, né? Esse é o grande diferencial. Então é isso. Para vocês que estão nos acompanhando, Cibele é super empreendedora, como vocês conheceram. Vocês podem assistir este podcast na íntegra aqui no YouTube, mas também vocês podem assistir os cortes lá no Instagram, tanto da Valencina quanto da Cibele. E também da Unicadesc, né? E de outros aí que estão compartilhando. E compartilhe, porque a história da Cibele com certeza é uma história emocionante, mas ela também pode ser muito parecida e pode ser muito importante para você que está nos assistindo. E também que você se inspire, né, em todas essas experiências para criar o seu próprio negócio. E se precisar também, você vai precisar de uma preparação, né? Para quem quer, por exemplo, prestar um concurso, eu acho que a Valencina é primordial. Não tem como fugir da Valencina se você quer. Os próprios alunos que estão se formando em licenciatura, que são obrigados a fazer o ENAD, a gente já indica a Valencina para poder pontuar no PND, porque o ENAD é junto com o PND agora, né? Então ele já sai com a possibilidade de entrar numa prefeitura, né, que faça a adesão do PND, já numa pontuação elevada, coisa que ele talvez não conseguiria se não fosse o suporte da Valencina. Então é isso aí. Muito obrigada. Tchau, tchau.